Vamos ler dois textos bíblicos, depois a gente vamos ler Atos 16, depois a gente vai pular para outro texto que é o de 10. A gente vai voltar um pouquinho. 16, verso 31. Diz assim: responderam-lhes, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E agora vamos para 10, 23. Agora o 10, 23. Primeiro 16, 31 e agora o capítulo 10, verso 23. Estudamos quinta-feira que a Bíblia não está na ordem cronológica, né? Então, vamos seguir esse pensamento na leitura também. 10, capítulo 10, versículo de número 23, vamos ler mais de um versículo que diz: Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. 24. E no dia seguinte entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar-lhe, saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. 26. Mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. 27. Falando com eles, entrou, encontrando muitos reunidos ali. A quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. 29. Por isso, uma vez chamado, vim sem demora, sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? 30. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado na casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Amém, irmãos? Eu fiquei pensando bastante nas lições que estamos estudando na escola bíblica nesses dias, e eu quero compartilhar com os irmãos sobre um pouco inspirado na aula de hoje. A aula de hoje tratou sobre a sutileza das ideologias contrárias à família. E fizemos várias abordagens, por exemplo, que desconstrói os princípios e valores cristãos. Que são princípios e também valores que são absolutamente importantes para a igreja. Aliás, a igreja tem que conhecer, precisa saber, identificar, até para defender. E nós abordamos vários, principalmente dentro do campo da família. Por exemplo, o casamento monogâmico.
que é um homem para uma mulher. Heterossexual. A igreja não defende. Tem igrejas que estão aderindo ao casamento homossexual, como alguns que já foram pastores assembleanos e até mesmo renomados pastores assembleanos. Mas esse não é o padrão bíblico. O padrão bíblico é casamento heterossexual. É um homem e uma mulher. E também a indissolubilidade do casamento. Então, por exemplo, a ideia de que se não casar, se não der certo, separa, está muito crescente no ambiente da igreja. Não é? Muitos estão aderindo a isso. É verdade que deve ser uma infelicidade tremenda para quem já passou por isso, para quem vive isso. Eu não vivi. Graças a Deus, até aqui o Senhor nos ajudou, que nós não passamos por isso. Vivemos um casamento feliz desde que casamos, tivemos problemas e temos e teremos. Com certeza. Mas isso não significa dizer que a gente tenha que aderir a essa ideia de separação. Mas quando se fala nesse pensamento, nesse contexto, esse pensamento está muito forte dentro da igreja. De que, se não dá certo, separa. Vamos separar então. E não é bem assim. Então hoje você já tem casais cristãos, jovens, indo para o casamento, dizendo assim, se não der certo, eu vou separar. Isso está errado. Mas o problema não é ele pensar assim, quando se fala de um jovem cristão. Quando se fala de um jovem cristão, né, um casal de jovem cristão. O problema é ele ter largado o que cria e aderido a uma nova crença. Como que foi rápido essa desconstrução? Como isso foi muito rápido? É como Paulo faz um questionamento aos Gálatas, dizendo: como vocês deixaram de forma tão rápida o Espírito e passaram e se voltaram para a carne? Com que velocidade? O que estranha é a velocidade que, vamos colocar assim, parte desta geração está vivendo agora, claro, redundante, né? Está passando de um estágio para o outro. Então, isso precisa ser pensado e pensado muito bem. E pensado pela igreja. Porque está sendo de uma velocidade muito rápida. E aí, eu vou tomar um pouco da fala do Fabinho, trazer para o contexto da minha pregação, para eu entrar naquilo que eu também quero colocar. Mas por onde que essa desconstrução está entrando? Por onde que esse martelete, como é o nome daquela ferramenta, aquele martelete está entrando e atuando, e de que forma que está destruindo os princípios cristãos que foram construídos na igreja e transformando essa juventude dessa forma. É provável, a coisa está tão violenta que é provável que daqui 5 anos, isso aqui eu estou falando uma leitura muito simples, não haverá mais o nome ou a designação igreja. Vai ser assim, Clube da Assembleia de Deus.
Clube Batista. Clube Partido do Pão. Por quê? Porque a velocidade que as características da igreja estão sendo retiradas de dentro da igreja e transformando a igreja num clube, dando aparência nela de um salão, de um clube, luzes apagadas, escuras, paredes escuras, canhão par 64. Nós temos 2 que a gente usa até para colorir as nossas paredes aqui. A ideia, né, não vai demorar, e isso já existia, e isso existia nos shows gospel. O globo, fumaça, canhão de fumaça e aquela coisa lá toda. O que antes era só em festas e eventos, agora já são presentes nos cultos. Então você passa de frente de algumas igrejas que você não consegue mais identificar se é uma igreja. Você só sabe que ali é uma igreja porque até ontem tinha uma placa de igreja. Talvez a retirada das placas da igreja, de placas de igreja, igreja fulano de tal, seja um dos próximos a acontecer. Alguém dirá, pastor, o senhor nunca pôs placa na igreja. Nunca pus porque nunca tivemos uma fachada bonita. Quando tivermos, vamos colocar. Então, talvez a retirada da igreja. Mas isso mostra o que para a gente? O que isso demonstra? Não demonstra nada? A gente precisa fazer leituras disso. Uma parte da igreja brasileira está deixando de ser igreja. Uma parte da igreja está deixando de ser igreja. Isso é fato. Mas por onde que essa desconstrução violenta, essa detonadora, essa britadeira, esse demolidor está entrando? Bom, primeiro, pelo campo mais abandonado pela igreja pentecostal, a educação. O campo mais abandonado pela igreja pentecostal, mais deixado de lado, é o filão dos destruidores da fé cristã. A educação. A educação está violentamente sendo trabalhada. Importante que vocês retomem a aula da semana passada. A aula da semana passada abordou sobre 2 ideologias, que é o materialismo e o ateísmo. Duas ideologias com nascedouro marxista, que avançaram bastante nos últimos tempos e que no Brasil tem o seu maior precursor ou expoente, pregador, vamos falar assim, adorado por muitos pedagogos, amado, aclamado por muitos pedagogos, que tem o nome de Paulo Freire. Grande gramscista, aderiu a essa ideia de levar toda essa cultura marxista para a escola, onde a igreja abandonou. E a igreja abandonou a escola. Isso é histórico, irmão. A gente tem que estudar história para saber. Nós temos um problema para resolver. Eu não sei, eu acho que eu faço parte da última geração de crente que ora, que lê a Bíblia, que jejua, que não xinga a família, que tem temor a Deus, que pede perdão. Eu não sei o que virá depois. Não tenho ideia. E eu estou lutando para gerar outros discípulos iguais a mim e melhores que eu. Mas tenho dúvidas.
Porque o que vem depois de nós, eu não sei que mundo vai viver a Bruna. Eu não sei que mundo vai viver o William, Davi William. Eu tenho dúvidas. Porque se os valores estão sendo retirados e a gente está abandonando, o que vai acontecer daqui a algum tempo? A gente já tem pastores xingando palavrões aos montões em cima, aqui no púlpito. Mas não são palavrões que você escapou. Não. Tipo assim, xiii, tô lascado. Isso não é um palavrão. Ou então, ferrou tudo. Ou então, danou. Não é isso. Estou falando daquele assim, grosso. Linguagem baixa. Aqui. No altar. Ou no púlpito, perdão. Porque isso aqui é púlpito. Então, que tipo de igreja vai existir daqui 10 anos? Vocês precisam pensar nisso aí. O irmão Julián acabou de falar da construção e da cobertura. Estamos cobrindo esse prédio para quê? Qual a finalidade? A gente precisa pensar. Porque em pouco tempo, e não pense que demora muito, 10 anos passam rápido, né? 20 anos também passam rápido. Há poucos dias apresentei crianças aqui, nesse púlpito, e hoje já são adolescentes. Vamos apresentar alguns agora, se Deus permitir, que daqui a alguns anos já serão adolescentes. E os adolescentes que apresentamos, alguns adolescentes que aqui estavam, já trouxeram seus filhos para a gente apresentar. Olha como passou. Passou muito rápido. E vai passar mais rápido. E daqui a algum tempo, querendo a gente ou não, tem coisas que a gente não vai mais poder fazer. A gente vai ter dificuldade para fazer. Não vai dar mais. A gente vai ter que desacelerar ou fazer outro caminho. Eu estou pensando no meu futuro, nessa fase da idade. Estou planejando agora o que pretendo fazer depois dos 70. Eu estou vivendo agora para depois dos 70. Isso eu preciso deixar claro. Eu já estou plantando isso. Já estou fazendo. Se Deus me der vida, me permitir viver depois dos 70, o que eu estou fazendo agora é um treino para depois dos 70. Eu vou chegar aos 70 anos. Com cabelo, com peruca, não importa. Vou chegar lá. Se Deus permitir, claro. Mas que tipo de igreja a gente vai enfrentar? Como que essa velocidade? Primeiro entra pela educação. Segundo entra pela internet. Sim, eu vou chegar lá. Pela internet. Você tem um número muito grande de pessoas hoje que são seguidores de outros. E essas pessoas são chamadas de influencer. E esses influencers, a internet está cheio deles. Tem desde aquele que te instrui a colocar perto de Deus. E eu quero dar uma palavra aos estudantes de teologia. Ouçam, assistam teólogos pentecostal. Muita gente bebendo no pote do neopentecostalismo e do pós-neopentecostalismo e está se envolvendo aqui dentro da igreja. A gente já começa a perceber a linguagem, o discurso e você já começa a não identificar mais a fala da pessoa. Antigamente você pensa, isso aqui é um crente dessa linha, agora já não é mais. Quando você vai
Veja como o poder de influência. Ah, mas os teólogos pentecostais, eles não são badalados. Vai lá o link do, você vai lá o link de um teólogo, o canal do teólogo pentecostal, você pega lá o Caramuru, por exemplo. Para falar do Caramuru, talvez vocês nem saibam quem são. Alguém sabe quem é? Do pastor José Serafim. Alguém conhece? Do Ciro Sanches Zibord. Não, pastor, não, é claro que você não conhece. Porque eles não falam o que você gosta, nem o que eu gosto. Eles pegam a Bíblia, discutindo a Bíblia. A linguagem deles é tradicional. Se você pegar lá desde 1900 e bolinha, é a mesma de agora. Do mesmo jeito. Então vamos assistir. Vá lá na revista da Escola Dominical, aprenda a usar. Tem lá a referência bibliográfica. E você vê lá os livros. Pega os nomes. Quando você ver os nomes, aí você vai então na internet. Vai lá e dá o Google. Pá. Quando você der o Google, você vai achar o nome daquele cara. Aí você vai ouvir. Aí você começa a assistir aquele sujeito. Os canais deles, por exemplo, Ciro Zibord. A irmã Cida não conhecia Ciro Zibord. A irmã Cida estava ouvindo aí um canal, ela segue alguns, e alguns até pago. Ela paga até. E aí ela estava ouvindo um canal e uma aula teológica, e eu peguei e falei, isso aí está errado. Acho que você vai entender. Eu falei, isso aí está errado. Está errado. Ela falou assim, não, o cara faz um trabalho espetacular. O trabalho dele é fantástico, vale pagar. Mas aquilo que ele falou estava errado. Aí eu fui até lá no momento e falei assim, vou colocar para você um canal aqui para você seguir. E coloquei Ciro Sanches Zibord, siga ele. E aí, ele tem um canal lá. 50 mil seguidores, posta os seus vídeos, faz aula de escola bíblica e tudo mais. Ah, mas não é um pastorzão aí de 5 estrelas da internet, não sei o quê, blá, 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 mas traz conteúdo bíblico sem firula. Quando a gente deixa esse caminho e a gente começa a entrar por qualquer outro caminho, é muito fácil de a gente perder a fé. A internet é um caminho, a cultura é outra. Então você tem a educação abandonada por muitos cristãos, que eu estou batendo nisso faz muito tempo. Você tem a internet. Olha, irmãos, eu me lembro de uma pregação que eu fiz aqui lá atrás, quando não tinha muito dessas coisas. Não é que não tinha, já tinha os nomes aí dos influencers, mas eu comecei a questionar, eu comecei a dizer, cadê a juventude da igreja ocupando espaço na internet? Lá atrás. Tem anos isso, antes de eu entrar na faculdade, se eu não me engano. Cadê? E aí, você tem os influencers, que vêm também prestando um serviço desastroso. Desastroso. Como se não bastasse, você tem a cultura. Aí piorou. Porque aí o cara coloca qualquer coisa em termos de música, ou de arte, ou sei lá, de qualquer... e aí o povo avança. O povo nada de braçada, bebe, come e vive aquilo. E esse dia eu vi um vídeo do cara que não dá nem para falar. Eu vi esses dias, né? Mandaram no meu particular, que a gente tem um grupo aí de pastores, e aí eles vão mandando essas coisas pra gente assistir, né? A gente vai compartilhando. Mas aí o que acontece? O cantor,
Ele vem para a igreja, ele cresce na igreja, ele trabalha na igreja, daqui a pouco ele desanda, vai fumar maconha, vai cheirar pó, vai se prostituir, e aí ele começa a lançar coisas dentro da igreja e abre um canal, começa a falar besteira, vai parar no... A mídia precisa de quem saiu de dentro da igreja para falar mal da igreja, porque dá ibope, a imprensa vive de ibope, a mídia vive de ibope. É tão claro que eu falei para o Mancida esses dias, não sei que dia foi, mas foi essa semana. Eu fiz assim, seja estatística, dê uma observada quantas matérias esse jornal vai passar hoje buscando dialogar com o público evangélico. Buscando conversar, trazer os evangélicos para perto dela. Aí a Mancida começou a reparar, foi 1, 2, 3, ela falou, não é mesmo? Eu falei, então, perceba que eles não estão interessados em trazer notícia. O interesse da imprensa não é trazer a notícia do jovem cristão que foi tocar lá no castelo, não sei de onde. O interesse dele é trazer o público evangélico, tem uma eleição daqui a alguns dias, e os evangélicos não estão interessados em votar no candidato da emissora. Porque o dia que passar isso, o dia que isso acabar, eles vão sentar o bambu de novo. É assim que funciona. Aí vem os midiáticos, pega um cantor desse que nem... Um cantor desse que saiu da igreja, ele sai da igreja dizendo que a igreja é ruim, que a igreja não presta, que a igreja... Eu era proibido de fazer as coisas, eu era impedido, eu não era eu, era o outro, era não sei o quê. E aí dá ibope e vai transformando a opinião pública contra a igreja. E o que você acha que vai acontecer? Junta professores, junta literatura, junta influencers, junta cantores, músicos, artistas e tudo mais. E até mesmo os cantores que saem de dentro da igreja, ou que cantam dentro da igreja. O que vira? Você não sabe dizer por que depois o seu filho ou a sua filha não quer nem saber de igreja. E a gente faz o quê? A gente vai para o círculo de oração, plantar o joelho no chão, orar e pedir ao Senhor para ter misericórdia. Mas quando chegar em casa, a gente faz o quê? A gente não faz nada mais? Não temos mais nenhuma informação sobre isso para passar, deixamos a coisa rolar do jeito que está e deixa acontecer do jeito que está? Ué, peraí. Eu li hoje um texto de um pastor, foi um artigo de 1986, eu acho, ou 96, e ele fez um apanhado historiográfico, contou um pouco da história dos holandeses lá no Recife, da chegada dos holandeses no Recife. E os holandeses foram expulsos lá do Nordeste, também foram expulsos do Rio de Janeiro. Os primeiros cultos evangélicos aconteceram no Brasil em 1550, 1555, aproximadamente. Mas eles foram expulsos daqui. Mas o texto que eu li diz que, entre outras coisas, que mesmo os holandeses tendo sido expulsos lá do Nordeste, porque alguns holandeses que vieram não com o intuito de evangelizar, mas com o intuito de comercializar, de explorar financeiramente o país, eles ficaram pouco tempo, questão de 8 anos, foram expulsos do Brasil, mas não conseguiram arrancar de jeito nenhum. Não conseguiram, quem expulsou os holandeses do Brasil, não conseguiram expulsar do coração de alguns índios a doutrina evangélica que foi pregada. Tanto que teve índios que foram mortos por causa da fé em 1500.
como é que o cara em pouco tempo consegue colocar uma doutrina assim? Aí eu continuei lendo o texto, e o texto fala da instrução, da educação, do ensino, da forma de evangelização. E o que isso tem a ver com a pregação que vou fazer aqui agora? São dois textos que eu li. O primeiro fala do desejo. É interessante, me chama a atenção que a pergunta feita pelo carcereiro não envolvia família. Olha, se a gente volta lá para o Atos 16, ele fala assim, o que devo fazer para ser salvo? Paulo não teria que ter dito assim, crê no Senhor Jesus. Não era essa a resposta? Mas será salvo tu? E a visão de Paulo? A tua casa. Evangelho que só vê você e não vê a tua casa? Pregação que só olha para você e não olha para sua casa? Tem um problema. Eu não posso pensar diferente. Paulo diz, será salvo tu. Vamos para o texto, né? Olha lá. A gente tem que ir para o texto. Eu estou no meio de estudantes também. Então, olha só. O que devo fazer para ser salvo? Olha lá. Depois, trazendo para fora, diz, senhores, que devo fazer para ser salvo? Está na primeira pessoa. O que eu tenho que fazer para eu ser salvo? Não está na terceira. O que eu tenho que fazer para que nós sejamos salvos? E Paulo diz, tu e a tua casa. A visão do evangelho, o evangelho precisa, a igreja precisa, o pregador precisa olhar para você e olhar também para a sua casa. E não está escrito aqui que Paulo conhecia a família do carcereiro, está? E como é que ele pode falar dessa forma? E se o carcereiro, por exemplo, fosse solteiro? Morasse sozinho? Fosse abandonado, um órfão? Como seria? Paulo, o evangelho enxerga você e enxerga a sua casa. O evangelho que só enxerga você está errado, está incompleto. Não é errado, incompleto. Precisa enxergar a sua casa. A igreja precisa ver a casa do membro, a família do membro. Não podemos pensar só em nós. Mas eu trouxe aqui nessa introdução uma contextualização de um problema que a gente está tendo. Estamos perdendo, e não sou só eu, não. Estamos perdendo pessoas da família para esse sistema. E o que é que a gente tem que fazer? Ô, irmão, é fácil. É fácil. Se a forma que eu estou fazendo não está dando certo, mudo de forma. É simples. Se o que eu estou fazendo está dando errado, se eu estou perdendo desse jeito, então tem que mudar. Esse dia alguém aconselhando alguém que estava tendo um problema num relacionamento muito grave, que nem era da nossa igreja, ele falou, não sei o que fazer. Eu falei, eu sei. É fácil. Só tem duas coisas, filho. Ou continua fazendo o que você está fazendo e acaba logo com o casamento, ou você, se quer salvar o casamento, muda o que está fazendo. É, mas é difícil. Então fica com o casamento do jeito que está, fica do jeito que está e acaba com ele. É simples. Não é isso que você quer? Ué, se a forma que você está lidando não está dando certo, está te afundando financeiramente, está acabando com a sua vida, você tem que rever. Se a forma que nós estamos evangelizando está nos fazendo perder a família, a gente tem que rever. A gente não pode continuar do mesmo jeito. A gente tem que intensificar. Temos que mudar na fórmula. Então, o que a gente vai fazer? Preciso rever. E aqui no texto de Cornélio me chama a atenção algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês de forma bem sucinta. A primeira é o seguinte: eu tenho a impressão que Cornélio não conhecia Deus. Ele não conhecia Deus. Porque ele se prostra. Pastor, onde você tira essa ideia? Ele se prostra diante de Pedro.
Qualquer cristão, qualquer pessoa que conhece a Deus e é temente, não se prostra diante de homem nenhum. Porque já está implícito na própria lei que é só Deus que deve ser adorado. Então Cornélio, apesar de ser gentil, ele se prostra diante de Deus, ou diante de Pedro. E Pedro vai lá e diz, epa, tem alguma coisa errada aí, levanta. Mas ele tem uma visão. E essa visão, ele manda chamar, na visão, ele manda chamar Pedro, e ele rapidamente envia, ele tem prontidão. Ele é pronto. E aí, me chama também bastante atenção que não está escrito que Pedro tivesse experiência com visões de anjo, né? Mas tudo bem. Aí o verso de número, no capítulo 10, e o verso de número 20 e 24, né? Olha só, acompanha aí, capítulo 10, verso 24. Ele fala assim, ó, no dia imediato, Gustavo, tira um pouquinho de médio, tá muito médio esse meu microfone. No dia seguinte, ele disse assim, diz aqui, ó, no dia imediato entrou em Cesareia Cornélio. Estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e amigos. Olha só, visão abrangente. Ele reúne parentes e ele reúne amigos. E o verso de número 29, Pedro com 28, né? Perdão, é o 27. Pedro constata que quem estava lá, o grupo que estava lá, não era pouco. Veja, tem duas... Primeiro, o narrador, que é Lucas, diz que Cornélio reuniu parentes e amigos. Depois, ele usa a própria credibilidade de Pedro para atestar. Pedro viu que tinha muita gente reunida lá. Era muita gente. Quem eram essas pessoas? Eram famílias inteiras, era a família inteira. Estudamos hoje na escola dominical que a família podia chegar a muitas pessoas. Por exemplo, o lar podia ter muita gente. E aqui nós estamos diante de uma família patriarcal. Cornélio era que tinha a diretriz. E na aula de hoje, estudamos que o homem podia se casar aos 20 ser pai, aos 40 avô, aos 60 bisavô. E ele vai ajuntando pessoas dentro da sua própria casa, entre trabalhadores, funcionários. Nessa época tinha escravo. Veja que o homem está dizendo aqui que ele manda servos atrás de Pedro. Então ele tinha trabalhadores, ele tinha escravo, ele tinha família, ele tinha filho, tinha neto, tinha todo esse grupo grande. Ele reúne todos. É abrangência. Agora eu queria fazer uma pergunta, e eu já fiz várias vezes. Cornélio, como foi ajuntar? Foi fácil? Não está na Bíblia, de modo nenhum escrito que é fácil, mas também não diz que é difícil, só está escrito que reuniu. Então a gente tem que tentar. De que maneira você está? Qual é o seu esforço? De que forma você está fazendo para reunir a sua família? A gente reúne a família para o lanche, a gente reúne a família para o cinema, a gente reúne a família para a festa, a gente reúne a família para qualquer outra coisa, mas e aí para tratar o assunto a respeito de Deus? Me intriga nesses últimos dias o quanto que as crianças têm força, elas mandam nos pais. Elas conseguem dizer para os pais para onde elas querem ir. Eu quero ir para a escola. Hoje eu não vou para a escola. Aí o pai fala, tu vai. E vai. Ah, eu não quero ir tomar vacina. Tu vai. Mas quando fala, não quero ir para a igreja. Ah, ele não quer ir para a igreja. Ela não quer ir. Por que você não foi na igreja? Porque ele não quis ir. Teve um evento das crianças na igreja. Por que ele não foi? Porque ele não quis ir. Para mim, pode não ser para você pode ser o início do mundo. Para mim é o fim do mundo. Para mim é o fim. É o fim, na linguagem comum, é o fim da picada.
para mim é o fim da picada. E aí, bom, de toda forma, reunir família tem que partir da igreja e parte do obreiro também. Porque Paulo, se voltarmos lá para Cornélio, lá para o Atos 16, perdão, o carcereiro reuniu a família. Não há salvação na família sem que haja reunião familiar. É preciso instaurar as reuniões familiares. É preciso rever isso. Temos que dar um jeito de, em alguma hora dessas 24 horas da nossa vida, arrancar a internet de dentro da nossa casa para a gente poder olhar no olho das pessoas que estão ao nosso lado e pelo menos elas estarem, ou não, só a carcaça ali ou não, e ouvir, Deus te ama. É preciso que a gente faça isso. É necessário que isso aconteça. Como é que a mensagem ia alcançar na casa do carcereiro se não houvesse a família reunida lá? E isso parte de Deus. Ah, pastor, vamos lá no Antigo Testamento. Vamos dar uma olhadinha lá no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo de número 16. Que diz lá, Deus havia rejeitado Saul. E disse a Samuel, enche um vaso de azeite, vem. E vai a Belém, a casa de Jessé, porque eu vou ungir um rei lá. E às vezes, a vontade de reunir a família vem de um e não vem do outro. Como assim, pastor? O Samuel chegou na casa de Jessé, até a casa de Jessé. O Jessé reuniu os filhos mais bonitos. Mas o ruivo, de gentil aspecto, abandonado, ele não reuniu. Deixou de lado lá. Como é que uma autoridade eclesiástica e um juiz, em questões que você pode visualizar hoje, seria uma autoridade presidencial? Porque ele era o comandante do país naquele momento, vamos falar assim, era um juiz. Como é que um juiz, um sacerdote e um profeta da envergadura de Samuel chega até a casa de um homem e o homem deixa um filho de fora? Eu me lembrei que a minha mãe, uma vez, ia receber a patroa dela. Minha mãe tinha uma patroa que gostava muito dela. Gostava muito da minha mãe. E essa mulher ia passar uma visitinha muito rápida na casa da minha mãe. Irmão, a minha mãe mandou alguém da minha família, um dos meus irmãos, acho que é minha irmã, não me lembro, encontrar na rua. E saiu correndo atrás de mim. Vem, que a mãe tá te chamando. Ela só deixava eu sair para brincar depois das 3. Minha mãe falava que eu só podia brincar depois que o sol baixar. Ela falava assim para mim. E aí ela chegou, era um dia de semana, não me lembro qual era o dia, mas quando eu entrei em casa, minha mãe, rápido, vai tomar banho, todo mundo tomando banho, todo mundo, porque a Solange vai vir aqui. E todo mundo teve que dar aquela alinhada, né? Teve que dar aquela arrumada. A gente que estava querendo voltar para a rua brincar, lavava o pé para tentar enganar a mãe. Só dava aquela lavadinha no pé e trocava o short, né? E aí, irmão, e a mulher chegou e estava todo mundo lá, pelo menos os mais novinhos, mais velhos, já estavam trabalhando. Minha irmã estava estudando lá naquela escola radial, lá de Santo Amaro, então não foi possível, né? Mas o outro que pôde, os 3 menores,
né? Eu e mais a minha irmã acima e outra abaixo, estávamos ali, tivemos que receber a mulher, né? Não receber nada. Ela só queria que a gente passasse o olho na gente. Como é que Samuel chega para cumprir uma missão de Deus e aí o filho mais novo está abandonado, deixado lá no campo? O Samuel perguntou, acabaram os seus filhos? Olha a pergunta. Acabaram os seus filhos? Não tem mais? Será que Deus se enganou? Né? Não é possível, Deus mandou aqui, mas ele não me permitiu derramar azeite na cabeça nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro, e nem dos outros. Acabaram os seus filhos. Aí que o Jessé vai se lembrar. O Jessé tinha uma amnésia e esqueceu do filho, mas a amnésia, meu irmão, a amnésia esqueceu do filho. Meu pai está com problema aí do Alzheimer, né? E ele tem hora que dá uma esquecida, mas de repente dá aquele flash, ele se lembra novamente, né? Então, esquecer do filho, irmão, não, é verdade, tem um menorzinho que tá lá. E não foi o Jessé que mandou chamar. Foi o Samuel. O Samuel disse assim, manda ele vir aqui. Porque nós não, traga ele, porque não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Enquanto ele não chegar. Olha só, já lá no Antigo Testamento, ali tem uma visão. A visão de familiar de Deus, a visão representada pelo profeta, mas a visão não totalitária da família do pai, porque o pai nem lembrou do filho. Samuel bate na porta da minha casa, filho. Oxe, eu tenho que dar um jeito de mandar buscar o Davi. Porque não é à toa que esse cara vem aqui. Alguma coisa vai acontecer na minha família. Vai mudar a vida de alguém. Vai acontecer alguma mudança. Profeta não andava à toa. A visão, a ida de Samuel à casa de Jessé não seria à toa. A ida de Paulo à casa do carcereiro não foi à toa. A ida de Pedro à casa de Cornélio não foi à toa. Então por que é que eles reuniram todo mundo? Porque alguma coisa ia acontecer ali que ia mudar a vida daquelas pessoas, ou de alguém. Na de Samuel, o menino passou a ser rei. Na do Cornélio, ele passou a ser um servo de Deus e todos foram batizados com o Espírito Santo. Na do carcereiro, todos foram salvos. E na sua, o que vai acontecer? O nosso Deus tem uma bênção para toda a sua família. Você crê nisso? Diga amém. Mas naquela época, arrancar o Davi, eu fico pensando. Irmão, esses dias eu tenho uma prima, né? Lá no sul. Ela mandou uma mensagem que até eu compartilhei. O menininho mandou uma mensagem. Para mim, ele não me conhece pessoalmente, mas ele mandou uma mensagem para mim esse dia que era aniversário dele, e eu mandei aí no grupo da igreja, e ele falou, senhor primo, me dá um potrinho. É um potrinho que ele falou? Foi isso, Marcelo? Como é o nome do cavalinho, irmão? É potrinho. Ô primo, me dá um potrinho. Dá um potrinho para mim. Quem falou pônei? Lá, graças a Deus, o senhor está me ajudando. Olha aí, me dá um cavalinho, né? Aí eu mandei aí no grupo da igreja e o irmão prontamente já estava comprando um cavalinho na internet. Ele mandou para mim, pastor, como é que é e tal, esse aqui tá bom? Eu falei, irmão, ele não está pedindo aquele de rodinha do pica-pau, né? Não, irmão, não é esse não, ele está pedindo um cavalinho de verdade. Arranca o cavalinho do menino. Dê um celular e um cavalo. Qual você acha que ele quer? Quem acha que ele vai querer um cavalo? Levanta a mão.
Quem acha que ele vai querer um celular? Levanta a mão. Ele nem tem celular, irmão. Ele ia querer o cavalo, a vida dele é o cavalo. A nossa, aqui de São Paulo, que a gente tem internet fácil, é o celular. Lá longe, onde as pessoas não têm internet, celular para ele não serve para nada. Não serve para nada, irmão. O negócio dele é o cavalinho, para brincar com o cavalo, é a vida dele. Arranque o Davi. Eu usei a história do cavalo do meu priminho para falar do Davi. Arranque o cavalo ou o Davi da frente do cavalo. Imagine irmão, quem é que enfrenta um leão? Viu o vídeo esse dia que o cara saiu de casa, abriu a porta, tinha um urso na porta dele. Quando viu o urso, ele quase morreu, correu novamente. Imagine, quem é que vai enfrentar um leão? Qual de vocês aí, ao ver um leão? Corre na frente dele, abre a boca. Hã? A gente fica vendo esses vídeos de vez em quando dos domadores que vão rever os animais depois de algum tempo que eles são devolvidos para o seu habitat natural. Aí a gente fica impressionado. Mas qual é de vocês que tem coragem de enfrentar um leão? Por uma ovelha? O que vale uma ovelha? Me lembrei que eu fui fazer uma visita com um irmão cheio de Deus. Forte, um irmão bem valente. Escute aí. Nós fomos fazer uma visita numa casa que tinha aqui perto do campo, aquele campo ali perto da casa da irmã Célia. E aí descemos ali, eu não sei por felicidade ou infelicidade, eu e o irmão, todos de paletó, a gente ia fazer culto nas terças-feiras, dia de semana na casa dos outros assim. Aí Bíblia na mão, e eu era mais vaidoso, ia de pastinha. Pastinha, mas não era tão bonito assim igual o do irmão Juliano. Mas ia com a pastinha. E quando nós descemos ali perto do campo, saíram 2 cachorros. Dessas raças de grandes, tipo, sei lá, Rottweiler, essas coisas aradas aí. Eu nunca pedi tanto para Deus me arrebatar, igual a Felipe, como naquele dia. Mas eu subi aquele morro da sede, que agora eu morri. Eu subi aquilo numa velocidade, e o cachorro atrás de mim, pegando na minha perna, pegando na minha calça. Quanto mais um leão. Quanto mais um leão. E ainda bem que era aberto a sedinha e toca a gente correr e subimos aquilo ali e fomos trepando pelas paredes da janela que estava aberta até que o cachorro ficou lá latindo atrás de nós. E agora? Quem é que veio nos tirar? Aí veio o dono tirar o cachorro de lá. Os 2. E eu quero perguntar para você, eu lá quis saber do meu irmão? Nem lembrei. Fui encontrá-lo depois que o cara levou os cachorros embora. E o leão? O Davi deu a vida por uma ovelha. Imagine o servo dizendo assim, Davi, pois não, seu pai mandou te chamar. Fala para ele que daqui a pouco eu vou. Não, é para você ir agora. Não, depois eu vou. Eu não sei se era a hora da alimentação da ovelha. Não sei se ele tinha que fazer, se tinha que dar alguma ração, sei lá se ele tinha que podar. Não sabemos se tinha algum animal, algum devorador lá, algum algoz que podia engolir a ovelha, porque a Bíblia diz que ele arrancou a ovelha da boca do leão, matou o leão, matou e rasgou o leão. Da mesma forma ele fez com o urso. O que era mais fácil? Ou é mais fácil? Vamos colocar os 2 no mesmo padrão, no mesmo lugar. Tirar o Davi para ir participar de um jantar ou de um almoço com um profeta naqueles dias, ou tirar o seu filho do celular? Ou
tirar uma pessoa da televisão. Eu conheço crente que para você tirar ele da televisão, só se acabar a energia. Porque nem com aquela televisão, quando ela tá ficando ruim, que ela tava... Lembra da televisão de tubo? Quem tinha antigamente ficava subindo as tirazinhas, aí o olho crescia, Nem a televisão ruim, nem a antena ruim, coloca bombril, coloca não sei o que, coloca de tudo na televisão, mas não tira. Já fui visitar em inúmeras casas, e aí você chega lá na casa da pessoa, tá rodando a novela das 8, das 9, que agora eu não sei que hora é, você ora, você canta, você prega, você revela, você pula de um pé só, você lê a Bíblia, a pessoa não tira o olho da televisão. O que era mais difícil? Tirar um homem, tirar uma criança, tirar um jovem do celular, tirar um homem de frente de um jogo de futebol, tirar Davi de frente das ovelhas. O que é mais difícil? Nunca foi fácil reunir a família. Nunca foi fácil reunir a família, sempre foi difícil, sempre foi com muita luta, sempre foi com muita força. Não está escrito na Bíblia quanto tempo Davi levou para chegar até a casa de seu pai. Mas se fosse eu esperando Davi, eu ia comer o manjar e arrebentar o Davi depois de raiva por me fazer passar tanto tempo esperando por causa de comida. Mas, irmão, não importa. Quer um, quer outro, quer outra dificuldade é a mesma. A gente tem que vencer a dificuldade. Nós temos que orar ao Senhor, pedir a graça de Deus, pedir uma estratégia. Repita comigo, estratégia. De que forma, Senhor, vou reunir a minha família para que o Senhor derrame sobre ela essa bênção? E eu concluo dizendo, eu não sei o trabalho que deu para Cornélio, mas ele era metódico, porque a Bíblia diz, primeiro ele era estatístico, ele fala, faz hoje 4 dias, depois ele era metódico, nessa mesma hora, depois ele tinha observação, ele sabia, ele gastou tempo prestando atenção nas coisas. Irmão, está aqui no texto, ó, olha só, e ele diz assim, veja só, verso de número 30, respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias, olha só, depois, por volta desta hora, olha só, fazem 4 dias, já por volta desta hora, estava eu observando, olha só as atitudes de Cornélio, ele é estatístico, ele fala de dados, ele fala do momento, é método, ele tinha hora, ele deveria ter a hora de orar, ele deveria ter a hora de ler a Bíblia, ele deveria fazer a coisa na mesma hora. Aliás, era dos judeus fazer isso, eles oravam na hora terceira, na hora nona, não está escrito na Bíblia assim, e na hora nona subia Pedro para orar. Respeite a hora, coloque a sua hora, coloque uma hora, convença a família de alguma forma pela hora. Que hora vai ser? Não tem hora. Ah, eu não tenho hora. Vamos orar hoje. Que hora você pode vir para orar? Ah, não tenho hora. Ah, não sei que hora. Não, estabeleça uma hora. Irmão, a irmã Cida tem uma hora. E eu sou observador. E eu observo. Já prestei atenção que ela fica na espreita para ver se eu estou indo. Eu observo ela. Aí ela brinca comigo nesse sentido e eu vou lendo os códigos. E aí ela fica esperando às vezes, para ver se eu vou. Às vezes eu vou lá dar uma olhadinha para perceber se ela está orando. Aí eu vou e oro com ela. Tem hora, ela tem um horário de orar. Ela tem um horário de orar. Eu não tinha esse horário de orar, mas eu estou entrando no horário dela. Irmão, às vezes você vai estabelecendo o horário por rotina mesmo, e vai alcançando a sua família. E quando Pedro, diz a Bíblia, encontrou tudo aquilo, tudo muito bem organizado, a palavra do Senhor diz que ele começou a falar. E ao discorrer, olha só, diz a Bíblia, então Pedro, verso 34,
Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação onde ele teme, e esta palavra, e ele foi falando sobre isso. Verso 37, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Galileia, como Deus ungiu. E a Bíblia diz, verso 44, ainda falava Pedro essas coisas quando caiu o Espírito sobre todos. Irmão, Espírito Santo, dons espirituais, são doutrinas, são pilares da nossa fé, que não podem ser removidos de jeito nenhum. São pilares da fé cristã. Ah, mãe, eu não quero. Ah, pai, eu não quero. Ah, filho, eu não quero. Tudo bem, também não é disponível assim para você, como se fosse na compra no Mercado Livre. Confirma, eu quero agora. Deus não é o seu garçom e nem o meu, mas a gente precisa reunir a família. A qualquer momento no discorrer dessa nossa oração, a qualquer momento no transcorrer da nossa comunhão, o céu vai se abrir. E não estava escrito que ia se abrir. Não está. No texto anterior, não está escrito que naquele momento ia abrir. Aconteceu. Veja como o texto diz. Ainda falava Pedro quando o Espírito Santo caiu. Persista, que Deus vai batizar a sua família com o Espírito Santo. Insista, que Deus vai batizar. Crie métodos, que Deus vai batizar a sua família com o Espírito Santo. A escola, a ciência, os professores, não todos, porque tem uns crentes que não estão nessa linha, irmãos, estão tentando ridicularizar o pentecostalismo, o movimento pentecostal, irmão, e tem esses dos seguidores pentecostal que estão aprontando na internet. Não permita que esse valor seja retirado da sua família. A minha família é batizada com o Espírito Santo, a minha família crê nos dons espirituais. Eu sou casado com uma mulher que é cheia do Espírito Santo, e eu quero nesta noite que toda a igreja que aqui está tenha, cada um de vocês, a sua família inteira batizada e renovada no Espírito do Senhor. Aleluia! Se eles forem batizados no Espírito do Senhor, irmão, vai passar 2022, 23, 24, 25, eles poderão até ficar frios durante algum período de tempo, irmão, mas a qualquer momento, com um simples sopro, eles serão renovados para a glória de Deus. E crente batizado no Espírito Santo funciona dessa forma, é igual fogueira, irmão. É brasa pura, irmão. A brasa, irmão, ela tá ali pegando. Interessante, né? Vento e fogo, né? Tem hora que tá ali, aquela fogueira tá apagando, tá quase apagando, tá cheio de cinza. Não é assim mesmo? Tá cheio de cinza. Aí de repente dá um vento. Ou então vem alguém com um abanador na fogueira, remove a cinza, aí a brasa vai acendendo de novo, daqui a pouco o fogo pega. Eu não sou churrasqueiro. O que é a cinza? A cinza é o pecado, a cinza é a frieza, a cinza é a tristeza. Nos nossos dias, a cinza é o mundanismo. Na aula passada, a cinza é o ateísmo. Na aula passada, a cinza é o materialismo. Na aula de hoje, a cinza são as ideologias. A cinza são todas essas coisas, mas irmão, vai ter um abanão a qualquer momento. Vai abanando com a palavra de Deus, vai abanando seu filho, sua família com a palavra de Deus. Essa cinza uma hora vai sair, o vento vai soprar e ele vai reacender e todos serão acesos. Você crê? Diga glória ao Senhor. Não desista, não desista, aleluia. Vocês precisam disso, eu também preciso.